A quarta estratégia, e talvez uma das mais importantes, é não ter medo. Gente, isso é muito sério. E sabe por quê? Porque quando a sedução do narcisista não funciona, ele parte para a intimidação. Ele vai querer te amedrontar a qualquer custo, ele vai fazer de tudo para te colocar medo. Ele vai levantar a voz, ele vai bater porta, vai jogar coisas na parede, no chão, ele vai dar aquele olhar fulminante, né? Tudo com a intenção de te assustar. E colocar medo é, de fato, a arma mais poderosa de um narcisista, porque ele sabe que o medo paralisa. Só que tem uma coisa, o medo ele pode ser regulado. Queridos, será que alguém aí já se percebeu numa relação em que não importa o quanto você faça, você nunca é suficiente? Pode ser no trabalho, na família, com amigos ou até numa relação amorosa, mais especialmente até numa relação amorosa. Já por acaso conviveu ou ainda convive com alguém que faz você se sentir culpado o tempo todo? Aquela pessoa que sempre dá um jeitinho de virar o jogo a favor dela, como se vivesse num mundo muito particular, né, onde só existe o eu, né? Obviamente o eu dela. É o que a gente costuma chamar de viver no mundo do umbigo, né? O umbigo da pessoa, né? Claro. Pois é, a gente assim costuma ter um jeito bem narcisista de ser. Tudo gira em torno delas. Você só entra na história para servir, para agradar, para suprir as necessidades que eles inventam. E a psicanálise explica bem esse padrão, né? O narcisista, no fundo, é uma criança ferida. É alguém que não recebeu amor suficiente lá atrás e cresceu com um buraco interno gigantesco, sempre procurando validação. Para isso, ele transforma o outro numa espécie de objeto. E sabe o que acontece quando essa criança cresce? Ela vira um adulto manipulador. Esse jeito de usar o outro para se sentir validado se transforma em manipulação, chantagem emocional e controle. Porque para o narcisista, a única forma de se sentir alguém é dominando quem está por perto. E olha, a quantidade de pessoas que no consultório falam das suas relações com pessoas assim é impressionante. Por isso hoje a gente vai te ensinar estratégias para lidar com o narcisista. Você vai aprender como neutralizar aquela pessoa que vive tentando sugar a sua energia e a sua paz, porque o propósito do narcisista também é esse, sabe? Sugar a sua luz, não é, Eliane? É isso mesmo. Mas antes de mergulhar nesse assunto, deixa eu falar uma coisa importante aqui. O que a gente está conversando hoje não é diagnóstico, tá, gente? Não é diagnóstico clínico. E também não é para você sair por aí rotulando todo mundo de narcisista. Por favor, gente, não é isso, tá? A ideia não é julgar ninguém, mas sim entender alguns comportamentos que podem aparecer em pessoas manipuladoras, controladoras, sedutoras. E isso pode surgir em qualquer lugar, qualquer relação. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, um parceiro, um filho, chefe ou até mesmo um líder religioso. Tá? No fim das contas, não importa o título que a pessoa tem, o que realmente importa é o efeito que essa relação causa em você. Então, nosso assunto é sobre isso. Então, pense comigo, se você está perto de alguém e sente que ao lado dessa pessoa a sua vida encolhe, que a sua alegria diminui, que seus sonhos perdem espaço, né? Que a sua liberdade vai sumindo, você vai ficando cada vez mais preso, então tem alguma coisa errada aí. Então, o primeiro passo para você começar a enfrentar um narcisista é reconhecer que a pessoa é narcisista. É se dar conta de como a sua vida está dentro dessa relação. Porque, infelizmente, em nome, do amor, entre aspas, a pessoa não percebe que o outro tem um comportamento narcisístico. Então, Jesus já dizia, pelos frutos os conhecereis. E o que significa isso? Significa que não adianta só olhar para os fatos, para o que a pessoa fala ou faz. O ponto é observar os frutos, ou seja, os efeitos que essa relação deixa na sua vida. Então, se os frutos é sofrimento, é culpa, é prisão, se você sente que está se diminuindo diante do outro,
então é hora de acordar e dar um rumo, né, na sua vida. Porque nesse caso, gente, você está sendo manipulado dentro de uma dinâmica, de uma relação que não tem nada de saudável. Então, se você se reconheceu nesse lugar, vamos parar com essa manipulação agora, tá? É hora de a gente colocar um basta nessa situação. Ok, Eliane, mas como a pessoa pode fazer isso, Edgar? Dar um basta numa relação que tem alguém que tem um comportamento narcisístico. Tem alguns comportamentos que a gente pode implementar, né? A primeira estratégia para enfrentar essa pessoa narcisista é saber dizer não. Mas é aquele não como Jesus propôs, sabe? Quando ele disse assim, seja o seu falar sim, sim, não, não. Essa passagem está lá em Mateus capítulo 5, versículo 37. Que significa que a nossa palavra deve ser direta, honesta, firme. A gente deve dizer sim quando for sim e não quando for não, cumprindo o que prometemos e sendo honestos nas nossas comunicações. Olha só, dizer não para um narcisista parece simples, mas na prática é um baita desafio, hein? Muitas vezes a pessoa não consegue falar não só porque fala de um jeito frágil, sem firmeza. Aí basta o narcisista colocar um pouco de pressão que esse não se desfaz rapidinho, né? Exatamente. Porque o narcisista, ele não aceita o não. Ele vai gritar, ele vai fazer drama, ele vai fazer chantagem emocional. Tudo para te deixar, né? Para deixar você com a sensação de que você errou, só porque não cedeu. E sabe por que isso acontece? Porque o narcisista tem estratégia. Ele percebe essa fragilidade em você. E ele insiste até você ceder. Por isso, esse não firme faz toda a diferença. É aquele não que não se negocia, gente, que não abre brecha. É você dizer com clareza, né? Eu entendo que você quer, mas eu não quero. E ponto final. Eu não vou fazer isso que você quer. Fale o seu não e deixe o narcisista dar os chiliques dele, porque ele vai fazer isso. Ele não se satisfaz com o seu não. E você não volte atrás. Se disser não, sustente esse não. Claro que na hora que você faz isso, né, ele vai dar um jeito de colocar culpa em você, né? A culpa vai aparecer. Vai vir aquele discursinho, como você é egoísta, você nunca pensa em mim, se você me amasse mesmo, você faria tal coisa. Mas a chave aqui, gente, é o seguinte, o problema não é o que o outro fala, é o quanto você acredita no que o outro fala. Na psicanálise, a gente chama isso de introjeção da culpa. Quando você carrega como verdade algo que, na realidade, é só uma projeção do outro. Quer ver um exemplo? Imagina aquele amigo que vive pedindo favor para você. Pede carona, pede dinheiro emprestado, às vezes até roupa emprestada o cara pede. No começo você ajuda, mas chega uma hora em que não dá mais, sabe? E aí você diz assim, não posso. Aí ele manda a seguinte resposta, né? Nossa, você mudou. Você não é mais o mesmo, você não é mais o meu amigo, né? E por aí vai. Isso é só uma tentativa de te fazer de errado, ou querer fazer você entender que você está errado. Se você consegue manter o seu não firme, de forma tranquila, e sem ficar dando mil justificativas, você quebra esse ciclo. É como se colocasse uma tranca bem forte na porta, sabe? A pessoa pode bater, reclamar, insistir, mas a porta não vai abrir. E é aí que está a verdadeira força de saber colocar limites. A segunda estratégia para enfrentar o narcisista é fazer o teste de realidade, ou seja, exigir evidências. Por quê? O narcisista, gente, adora frases prontas, frases de efeito, tudo com o intuito de te diminuir ou de até te desqualificar. Ele vai falar assim, todo mundo é assim, né? Qualquer pessoa sabe como você é, ninguém aguenta você, você sempre faz isso errado. E são frases, gente, vazias, frases que não definem quem você é. E não existe provas, né? Não existem provas daquilo que você está sendo acusado, né? Pela fala do narcisista. Mas existe um antídoto para isso. Então, quando isso acontecer, pergunte, de onde você tirou isso? De onde você tirou essa ideia? Quem não me aguenta? O que eu fiz de errado quando foi isso e em que contexto? Qual é a fonte disso que você está afirmando? Enfrente o narcisista pedindo provas daquilo que ele está afirmando sobre você. E aí você vai começar a entender que a manipulação do narcisista acontece porque você se sente inseguro diante das acusações dele.
e aceita o que ele diz como sendo verdade. Só que quando você faz esse teste de realidade, quando você questiona as informações que ele traz, nesse momento você tira o poder desse discurso vazio em que o narcisista baseia as suas falas, né? É como tá lá no Evangelho, né? Quando Tomé disse assim, primeiro eu preciso ver para depois acreditar, né? Exigir provas não é desrespeito, gente, é lucidez. E quando o outro não consegue apresentar nada além de acusações e frases soltas, a máscara começa a cair, né? Vou dar um exemplo. Imagina um colega de trabalho que afirma que você sempre atrasa o seu trabalho e isso está prejudicando toda a empresa. Essa acusação pode gerar culpa, né? E até medo de você estar causando prejuízo para a empresa e perder o emprego. Mas e se você disser assim, ok, me mostra quando isso aconteceu, quais foram os prazos que eu atrasei e me fala que áreas da empresa que eu estou prejudicando porque eu quero conversar com o gestor dessas áreas. Aí você vai ver como o jogo muda. Aí quebra, né, a pessoa. E se não houver fatos, né, sobra apenas a tentativa de manipulação. Isso vale, gente, para qualquer relação. Eu já trouxe um caso aqui, né, de trabalho, mas qualquer situação. Porque quando o outro percebe que não pode mais te enrolar com frases vagas, ele perde a principal arma, que é a distorção da realidade. Então, gente, muito cuidado aqui, porque o narcisista, ele é mestre em virar o jogo também. Então, não permita que ele mude o tema. E eu vou te falar, viu, como o narcisista tem estratégias para virar o jogo. Então, você começa a conversar sobre um ponto específico e, de repente, pronto, né? Do nada, ele puxa um erro seu antigo, ele acusa você de coisas que não tem nada a ver, ele vai dramatizar. Tudo isso para sair do foco da conversa. Quer ver outro exemplo? Você fala assim, olha, eu não gostei da forma como você falou comigo ontem. E aí, né, o narcisista vai falar, ah, mas e aquele dia em que você me tratou mal? Você sempre faz isso? Quer que eu conte? E aí começa toda a ladainha. Pronto, né? A conversa que era sobre o seu sentimento diante de uma atitude dele, vira uma lista de acusações, de julgamentos, e você entra nessa armadilha e automaticamente começa a se explicar, se justificar, a se sentir culpada, né? E o assunto principal, que era sobre o comportamento da outra pessoa e que precisava ser resolvido, fica de lado. E é muito louco isso, porque é assim que o narcisista mantém o controle, né, sobre a gente. Ele te confunde, ele desvia o assunto, te colocando na defensiva. Por isso é fundamental se manter firme. Quando ele tentar desviar o assunto, você volta para o ponto e diz, não estamos falando disso, estamos falando desse assunto agora. O assunto agora é o seu comportamento e não o meu. Simples e direto, gente. Então essa postura faz toda a diferença, porque você mostra que quem conduz a narrativa é você, né? E não ele, como sempre. No fim das contas, essa estratégia ela serve para proteger a sua clareza de pensamento, sabe? Porque se você deixa a conversa ser desviada, é como entrar num redemoinho. Ele faz você se confundir. Você fala e não resolve nada, sabe? Vira um jogo de acusação, de mágoas e ninguém consegue se ouvir. Não tem comunicação nesses processos. Agora, quando você se mantém firme no tema e não deixa ele escapar, você mostra limite, você deixa claro que a manipulação dessa vez não vai rolar. A quarta estratégia, e talvez uma das mais importantes, é não ter medo. Gente, isso é muito sério. E sabe por quê? Porque quando a sedução do narcisista não funciona, ele parte para a intimidação. Ele vai querer te amedrontar a qualquer custo. Ele vai fazer de tudo para te colocar medo. Ele vai levantar a voz, ele vai bater porta, vai jogar coisas na parede, no chão. Ele vai dar aquele olhar fulminante, né? Tudo com a intenção de te assustar. E colocar medo é, de fato, a arma mais poderosa de um narcisista, porque ele sabe que o medo paralisa. Só que tem uma coisa. O medo, ele pode ser regulado. Então, quando sentir que ele está tomando conta de você, pare, gente, nem que seja por um segundo. Respire fundo, perceba o seu corpo, volte a sua atenção para o seu corpo, sinta os pés no chão. Isso, gente, é muito real e efetivo, tá? Porque quando você traz o foco para o seu corpo, isso te traz de volta para a sua presença. E você se lembra,
opa, eu não estou diante de um monstro, né? Estou diante de uma pessoa como eu. Você pode até ter pensado aí, não, Eliana, eu estou diante de um monstro sim, tá? Mas isso é o seu inconsciente, a sua imaginação. E na hora do medo, repita para você mesmo, né? Ele não é maior do que eu, ele não tem mais valor do que eu, ele é só uma pessoa como eu. E se sentir necessidade, pode até dizer em voz alta para a pessoa: você não me assusta. Não precisa ser com raiva, gritando, de forma mal educada, né? Ou até ofensiva. Pelo contrário, fale com calma, com serenidade. Isso, gente, desarma o narcisista, porque mostra que o controle não está mais na mão dele, mas sim com você. Agora, claro, né, se você perceber que está correndo algum tipo de risco, né, se existe alguma chance de agressão, não hesite, peça ajuda, né? E se isso acontecer, também não fique se culpando, achando que você falhou. Muito pelo contrário, o fato dele ter partido para a agressividade mostra que ele perdeu o poder, porque no fim das contas, a agressividade também é uma defesa do inconsciente. E na verdade, sabe, as pessoas assim, elas dão um showzinho, gritam, falam mais alto, tentam colocar medo, mas no fundo, gente, são pessoas frágeis e até covardes. Quando ela percebe que você assumiu a rédea da sua vida, ela se esconde, porque aí quem fica com medo, no final das contas, é ela. Pois é, exatamente. E aqui a gente chega na base de todas as estratégias para enfrentar o narcisista. A consciência profunda de que você não é menos. Esse é o veneno que o narcisista tenta injetar dia após dia. Como uma gota que cai sempre no mesmo lugar, sabe? E vai te torturando. Então, o propósito dele é simples: fazer você acreditar que é menos, que é inferior. Fazer você acreditar que não é ninguém, que não tem capacidade, que você é frágil. É aquela sensação de encolhimento que aparece quando você está diante de alguém que parece maior do que realmente é. Então você começa a acreditar que de fato você é menos inteligente, você é menos digno, menos capaz, menos merecedor. E quanto mais você alimenta essa ideia, mais fácil é para ele te manipular. Porque a raiz da manipulação é justamente essa: diminuir você para você caber dentro do domínio dele. Mas presta bastante atenção nisso, gente. Essa sensação de inferioridade é uma ilusão. Ela não existe de fato. É só fumaça, gente, porque no fundo nós somos todos iguais, todos temos o mesmíssimo valor. Na verdade, o narcisista te acha mais poderoso do que ele, por isso que ele é assim, por isso que ele faz o que ele faz. Claro que todos temos habilidades diferentes, talentos diferentes, dons diferentes. E isso é maravilhoso, porque a vida se torna rica exatamente na diversidade, né? Imagina se o mundo todo fosse feito só de gente como eu. Nossa, que saco, Deus me livre. A diferença, então, gente, é uma bênção. Um canta melhor, outro entende de número, o outro tem o dom do cuidado, o outro da liderança. Mas, em essência, no que realmente importa, ninguém é maior do que ninguém. É nas diferenças que crescemos e despertamos. Então, cada ser humano é uma centelha da mesma luz divina. E quando você retoma essa consciência, quando lembra que a luz, né, é única e que ela não pode ser comparada à luz dos outros, a manipulação perde terreno. Então, neutralizar o narcisista não é derrotar o outro, não é vencer uma batalha de egos, mas sim se libertar da ilusão do outro. É parar de se sentir errado por colocar limites, é parar de carregar culpas que não nasceram em você, mas foram jogadas sobre os seus ombros. É parar de acreditar que o outro tem mais valor, que o outro é mais importante ou tem mais direito de existir do que você. É escolher a vida, escolher a liberdade, gente. É dizer: eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de existir por inteiro, eu tenho o direito de ocupar um espaço no mundo. Eu tenho o direito de ser quem eu quero ser. Na psicanálise, isso tem um nome bem bonito, sabe? É fortalecimento do ego, né? E no evangelho é viver em verdade. Na espiritualidade é chamado de despertar de consciência, mas no fundo, o nome não importa. O que importa é a vivência, é você reassumir as rédeas da sua própria história. Porque ninguém, absolutamente ninguém, tem mais poder sobre a sua vida do que você mesmo. Muito bem, então, gente, vamos recapitular rapidinho as dicas para que você consiga guardar isso lá no seu coração. Primeiro, diga não, mas aquele não com convicção, para proteger a sua autonomia. Faça o teste de realidade,
para quebrar a ilusão do narcisista. Tenha firmeza de se manter no tema, evite desvios e manipulação. Mantenha a serenidade diante da intimidação. Mostre para o narcisista quem realmente está no controle. E por fim, mantenha essa certeza inabalável de que você não é menos do que ninguém. Se ao olhar para sua vida você perceber que ela foi encolhendo em torno de uma única pessoa, se a sua alegria passou a depender do humor dela, se os seus sonhos perderam espaço porque tudo gira em torno dessa pessoa, talvez seja a hora de se dar o maior presente de todos. Parar, respirar fundo e escolher ser livre. Porque viver, gente, é expandir, é crescer, é dar frutos. Toda relação saudável precisa ser nutritiva, precisa ser expansiva, precisa permitir que você seja você, por inteiro, pleno, livre. Então lembre-se, ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de apagar a luz que Deus colocou em você. Essa luz é sua, é única, é inegociável. E quando você reconhece e se apropria dela, ninguém, mas ninguém, exatamente ninguém, pode te convencer do contrário. Muito bem. Acabou. É isso aí. Sábado que vem, que seria, né, também conhecido como amanhã, 12h30, nós estaremos de volta. Estamos aqui nos 95.7 da Vibe Mundial. Se você quiser mais conteúdo como esse, é só sintonizar a rádio. 12h30 a gente está aqui. Ou, se você não puder, você também pode acompanhar todos os nossos conteúdos nas redes sociais. No Instagram, a Eliane está como @ElianeBim e eu estou como @EdgarBim. E tem também o nosso canal no YouTube. Você pode entrar lá, BIM91. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Todos os nossos programas estão lá e muitos outros conteúdos, como esse que você acabou de ouvir, tá? E se você quiser entrar no nosso grupo VIP de WhatsApp, lá você vai ser informado em primeira mão de todas as nossas atividades, todos os nossos vídeos, encontros, enfim, tudo que a gente realiza, lives e tudo mais, você pode só mandar para a gente uma mensagem, né, no WhatsApp, e a gente manda o link para você poder entrar nesse grupo VIP e ter as informações todas em primeira mão, dentre as quais... Sábado, às 20 horas, vai ter uma live especial comigo e com a Bárbara. A Bárbara é nossa filha, ela é psicóloga. E nós vamos falar de um tema, que aliás vai ser assunto do tema do programa de amanhã, que são os conflitos familiares. E, gente, nós vamos estender esse assunto, né, para essa live que vai acontecer amanhã, sábado, dia 20, às 20 horas, tá bom? Dia 20 às 20 horas. Só então... que só vai entrar na live quem estiver no grupo VIP, que a gente vai mandar o link para entrar na live pouco antes do horário. Tá. Então o link vai ser enviado pelo grupo. Isso. Então se você quiser participar, manda mensagem pra gente para poder familiares. Entrar no grupo. O tema de amanhã, conflitos familiares. Então, amanhã às 20 horas em ponto. 12h30 também, o assunto começa 12h30. É isso aí. Então, se você quiser entrar no grupo ou se você quiser mais informações sobre os nossos atendimentos em hipnoterapia, em constelação familiar e em psicanálise sistêmica, manda pra gente uma mensagem. O número da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959 e o meu número é o 11 97563 3113, 11 97563 3113. Gente, até amanhã, 12h30, aqui nos 95.7 da Vibe Mundial. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos um lindo e abençoado final de semana. E até amanhã, 12h30.